Que bom estar aqui mais uma vez, neste ano, o ano mais complexo e complicado que nós já vivemos em toda a nossa vida. Eu espero que não haja outro ano igual, mas a gente nunca sabe. Vivemos em tempo apocalíptico. Esse é um ano diferente. Os sociólogos dizem que agora que começou o século XXI, é o pós-pandemia. Mas eu quero que você tenha no seu coração uma gratidão ao chegar ao trono de Deus hoje. Agradecer por tudo. Agradecer pela vida. Aqueles que foram curados, sejam gratos. Aqueles que foram protegidos, sejam gratos. Aqueles que serão protegidos, sejam gratos. Deixa o seu coração cheio disso, porque a Bíblia diz, esta é a vontade de Deus. E a vontade de Deus em Cristo. É você dizer, em Cristo eu sou grato. Muitas vezes a gente quer ser grato no problema, né? Mas a Bíblia diz que somos gratos em Cristo Jesus. É nele que somos gratos. É escondido neles que somos gratos. É nele, é dentro de Deus. A Trindade é a pátria do nosso espírito, da nossa mente, da nossa vida, da nossa família. A Trindade é a pátria do nosso coração. A Trindade é a pátria da igreja. Tem um teólogo oriental russo que disse uma frase muito interessante: entre o céu e o inferno só existe a Trindade. É na Trindade que você tem que viver. É dentro de Deus que você tem que viver. Por isso que a palavra de Deus diz, nele nos movemos, nele existimos, nele somos feito geração. Possibilidade de gratidão. Plenitude é o nosso tema. Vamos terminar com plenitude ou começar com plenitude? Eu queria convidar você para terminar com o tema plenitude, mas começar uma vida de plenitude. 2021 é tempo de plenitude. É viver na vide 21, né? Na videira verdadeira. Eu quero convidar você a abrir um texto em Efésios, capítulo 3. Porque no capítulo 3 de Efésios, no versículo 19 diz que nós temos que viver toda a plenitude de Deus. Toda plenitude de Deus. Toda. Parece exagero, né? Se a plenitude de Deus já é grande, você imaginou toda. Mas falar em toda a plenitude de Deus é falar de Cristo. Porque conhecer o amor de Cristo, que é maior do que todo o entendimento, tudo que você consegue entender, você ainda não entendeu. Então, quando você fala assim, eu entendi o amor de Deus, eu quero dizer para você que você está errado. A Bíblia diz que você não entendeu. Porque o amor de Deus é maior do que o seu entendimento. Tudo que você entendeu, não é tudo. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então não é você que possui o entendimento, é o entendimento que possui você. Você é dominado pela plenitude. Não é você dizer, agora eu tenho a plenitude. Não é a plenitude que tem você. Não é você que é possuído por ela, é ela que possui você. Não é você que tem o plano, é o plano que tem você. Sabe, o grande problema nosso é quando a gente é negativo. Tem gente que, em vez de ele ter problema, o problema é que tem ele. Isso é o problema humano. Tem gente que, em vez de ter tristeza, a tristeza é que tem ele. Eu conheço gente que ele
ele fala que tem preguiça, mas não é ele que tem a preguiça, é a preguiça que tem ele. Eu encontrei uma pessoa que estudou comigo lá no curso de inglês que dizia o seguinte: eu tenho preguiça até de dormir, até de levantar e ir para a cama dormir. Quer dizer, olha que preguiça, eu nunca vi alguém com tanta preguiça. Ela tinha preguiça até de ter preguiça. Era dominado pela preguiça. Né? O grande problema das pessoas é ser dominado pela depressão em vez de ter depressão. Mas agora eu quero botar positivo isso. Você ser dominado pela plenitude de Deus. Tomados de toda a plenitude de Deus. Como isso é possível? Pelo Espírito Santo. Leiam comigo esse texto para você ver. Versículo 14, começa no 3 assim. Você vai ver aí projetado. Espero que vocês coloquem a tradução que está comigo aqui. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Ora, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais em 2021 do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu quero que você hoje pense e peça, conforme não a sua oração, nem conforme a sua fé, não conforme os seus méritos, mas conforme o seu poder, que opera onde? Em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, em 2021, para todo sempre. Quem recebe isso diz amém. Essa é a oração de Deus para você. Começar um ano novo, tomado de toda a plenitude de Deus, em vez de você possuir a plenitude, é ser possuído da plenitude de Cristo em 2021. Receba isso como palavra profética de Deus na sua vida. Deixe que o Espírito Santo implante essa palavra com vitória em você. E você saia deste último ano mergulhado na plenitude de Deus. Creio que foi providencial e é uma conexão do Espírito Santo fazer com que esse fosse o tema que terminasse o ano. Deus nos deu temas belíssimos este ano. Todos nós crescemos em Deus. Estava orando e pensando como terminar esta série, como fazer a última mensagem, né? Hoje seria, né? É isso mesmo. Eu estava aqui sentado ouvindo o pastor pregar no outro domingo e plenitude é Cristo. Plenitude é Cristo. Sabia? Plenitude é Jesus. Ele é a plenitude de Deus.
Ele é a plenitude de Deus. Está bem claro aqui isso. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É por isso que Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa, do que você pede, do que você quer, do que você imagina. E segundo o poder dele, que é o Espírito Santo que opera em nós. Isso me levou a pensar que Paulo nos leva a uma categoria de vida, e aqui eu vou usar uma expressão que é muito técnica hoje, quando a gente trabalha academicamente, é categorias. Qual a categoria que Paulo coloca? Categoria de vida. É você ser dominado pela plenitude. Uma plenitude que é além de todo o entendimento. Ele está falando de uma plenitude de amor que não conseguimos entender, mas é ser dominado pelo amor de Deus. Sabe o que ele está dizendo? É um amor que nós não conseguimos ter, mas é um amor que nos tem. É Ele que nos tem. Deixa eu fazer algumas perguntas que me surgiram quando eu comecei a ler esse texto. A primeira pergunta é a seguinte: quem faz isso? Quem é que faz isso na sua vida? Tá, essa é a primeira pergunta. Quem faz isso? Se quiser pode anotar. Primeiro, quem faz isso? Quem faz isso? Quem faz isso em você? Essa pergunta, primeira pergunta. Segunda pergunta: como é que ele faz isso? Como é que isso acontece? Como que essa plenitude é real? Veja como que é bem prático. Eu vou ser bem didático e pastoral aqui com você agora, direto, hein? Olha, quem faz isso? Como que ele faz isso? Terceira pergunta: quando é que ele faz isso? Quando? Eu não consegui deixar de fazer a quarta pergunta. Então essa mensagem tem 4 partes. O que ele espera com isso? O que ele espera com isso? Plenitude. Vamos à primeira pergunta. Quem faz isso? E você vai ver isso no versículo 14 a 17. Ele diz: por causa disso. Gente, quando ele fala por causa disso, já disse que tem um isto. E eu quero transformar isso numa mensagem para o final do ano 2020. Por causa disso, por causa deste ano, por causa de tudo que eu e você vivemos, e o mundo e o planeta todo está vivendo, por causa disso, eu quero convidar você para a gente se colocar de joelhos diante do Pai, porque é Ele que faz. Quem faz isso? Diante do Pai. De quem toma nome toda a família. Qual família? De todo o planeta, a família de Deus. Gente orando, gemendo, sofrendo, famílias chorando, perda de queridos. Eu quero dizer que nós precisamos tomar o nome de Deus, de quem toma o nome toda a família, voltando-se para o Pai, colocando-se diante do Pai. E o texto é tão forte que diz: tanto no céu como na terra. O Pai é Pai no céu, é Pai na terra, é Pai da eternidade, é Pai dos que já foram e Pai dos que estão aqui. Eu quero convidar você a colocar-se diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, e aqui começa algo tremendo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Quem faz isso? É o Pai. Porque no versículo 14 diz da sua riqueza em toda. No versículo 16 diz: para que segundo a riqueza.
da sua glória. Gente, riqueza da glória. Ele é rico, o Pai é rico. Segundo a riqueza da sua glória, no versículo 15 diz, de quem toma nome toda a família no céu e da terra, o 15 diz, significa que é segundo Ele. Não é segundo nós, é segundo Ele. Ele é a fonte, Ele é a base de tudo. No versículo 16, porque diz que para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, é Ele que faz. Quem faz? Ele. Vos conceda. E ele diz, vos conceda que sejais fortalecidos. Ele é que fortalece você. Ele é que fortaleceu você. Seja grato porque Ele te fortaleceu. Ele fortaleceu a nossa fé, fortaleceu a nossa esperança, fortaleceu a palavra de Deus em nós, fortaleceu a perspectiva dele em nós. E Ele quer fazer isso na sua vida, no próximo ano, fortalecer com poder. Como Ele faz isso? Mediante o Espírito Santo. Então eu já começo a responder a segunda pergunta. Como Ele faz isso? Mediante o Espírito Santo. Como Ele que faz isso? Então, gente, é mediante o Espírito Santo. Eu estou falando do Deus triuno. Este quem é o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Esse Pai que no versículo 20 diz que Ele é poderoso para fazer. Vamos lá no 20. Poderoso para fazer. Quem é que faz? É Ele que faz. Diga para você mesmo, Deus é poderoso para fazer na minha vida mais do que eu estou pedindo, mais do que eu estou pensando, mais do que a igreja consegue imaginar. Ele é que faz. É o Deus triuno. Quando eu digo Ele faz isso, Ele faz mediante o Espírito. Ele é poderoso. Para ficar mais didático para você, responda a segunda pergunta: como Ele faz isso? No versículo 16, eu volto no 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Ele fortalece com poder. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Ele joga tudo em você. Eu quero que você pense na sua empresa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, na sua profissão. Senhor, eu preciso ser fortalecido com poder neste novo ano. Plenitude é viver no teu poder, é caminhar no teu poder. Eu quero ser fortalecido com poder. Como é que Ele faz isso? Mediante o Espírito Santo. Mediante o Espírito Santo, no interior, é de dentro para fora. Você precisa que um território da sua interioridade seja cheio do poder do Espírito Santo, para lhe dar direção, para lhe dar governo, para lhe dar habilidade, para lhe dar fé, para lhe dar força, para dar discernimento, para lhe dar direção em cada momento, em cada minuto, em cada decisão, com sabedoria na sua vida. É assim que Ele faz, mediante o Espírito. Ao falar sobre mediante o Espírito, eu quero dizer, nós precisamos crescer numa comunhão com o Espírito Santo, numa amizade com o Espírito Santo. Um dos livros que mais me impressionou de Po Young-Shu, hoje David Young-Shu, pastor da maior igreja do mundo, foi um livro bem simples, chamado Espírito Santo, meu amigo. Para falar a verdade, só o nome do livro já valeu o livro. Espírito Santo, meu amigo. Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, que muita gente aí tem,
O último versículo de 2ª carta aos Coríntios diz que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vós. Quero desafiar você a fazer um ano novo, mediante o Espírito Santo, uma amizade profunda. Amizade profunda, quando você tem, você conversa com ele todo dia. Para falar a verdade, se a amizade é muito profunda, é durante todo o dia. E se é muito profunda mesmo, é durante todo o dia, todos os dias. Eu quero convidar você a ser fortalecido mediante o Espírito Santo o tempo todo. Faça deste o melhor ano da sua vida de comunhão, parceria, amizade, companheirismo com o Espírito Santo. Quem quer isso? Eu quero. Eu quero. Que o próximo ano seja o melhor ano da minha vida de comunhão com o poderoso e maravilhoso Espírito Santo. Está pronto ou não? Coloque-se diante dele. Ele vai surpreender você. Sabe o que ele vai fazer? Te levar mais para dentro de Jesus. E é isso que eu quero. Sabe o que ele vai fazer? Te levar mais para a intimidade com a vontade do Pai. Sabe o que ele vai fazer? Vai fazer com que você seja possuído pela plenitude do amor de Deus e do poder de Deus e da força de Deus e da sabedoria de Deus e da bondade de Deus e da graça de Deus sobre você. E se você quiser, da saúde de Cristo em você. Mental, psicológica, total. Fortalecidos no Senhor. Desde dentro. Versículo 17, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração. Que eu acabei de dizer, ele vai te levar para a habitação plena de Cristo em você. Não é um Jesus visitando você de vez em quando. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé. É uma intimidade com o Espírito Santo que te leva a esta plenitude da habitação de Cristo. E assim habite, estando vós arraigados, as suas raízes vão estar no lugar certo. Porque onde você planta as suas raízes, vai dar o resultado da sua vida. Jovem, aprenda o seguinte: cuidado com as suas raízes. Onde você colocar as suas raízes, vai dar o fruto. Se as suas raízes estiverem em pensamentos medíocres, a sua vida será medíocre. Se você plantar os seus pensamentos, as suas raízes em pensamentos negativos, você vai ter uma vida que só vai colher frutos negativos. Mas a Bíblia manda você, ou dá a você a grande chance, arraigados, onde? No amor de Deus. No amor de Cristo. Aí você diz: agora eu posso pensar o que é ser uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que ele fizer em 2021 será bem sucedido. Raízes. Cuidado onde você planta as suas raízes. Eu tenho pedido cada vez mais que Deus tire as raízes de maus pensamentos, de uma narrativa medíocre do passado, ou de épocas da vida, e até familiares. Senhor, plante as minhas raízes em Ti, no Teu amor, na Tua palavra, no Teu Espírito, nas águas do Espírito. Deus está esperando, e o mundo está esperando um novo tipo de igreja. Daqui para frente. Gente com raízes no amor de Cristo, no amor de Deus, alicerçados em amor. Essa é a vida que nós precisamos, arraigados
no amor, alicerçados no amor. Como que ele faz isso? Ele faz isso levando você a uma compreensão do sobrenatural. Como ele faz isso? Ele faz isso trazendo toda a realidade da família que se reúne diante do Pai e manifesta essa plenitude de Deus na totalidade do tempo. A gente é tão temendo isso. Aí você me pergunta, quando? Quando que ele faz isso? Quando? Eu vou dizer, ele faz isso porque ele já fez isso em Cristo. Sabe quando? A fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe quando ele fez isso? Ele fez isso em Cristo por você. Ele está fazendo isso no seu entendimento. Ele está tomando você com a plenitude de Deus. Quando ele faz isso, eu diria, ele fez em Cristo. Ele continua fazendo pelo Espírito Santo. E ele fará em glória. Tem um irmão em Deus que eu admiro muito, chamado Jürgen Moltmann, um alemão, está vivo ainda, 96 anos agora, 95. Ele diz uma coisa: nós temos sempre olhar para Cristo, dizendo assim, Ele veio. Ele está vindo pelo Espírito Santo em nossas vidas, e Ele virá em glória. Da última vez que eu estive com ele, eu chorei quando ele disse assim: eu saúdo a vinda de Deus todos os dias na minha vida. Ele veio, Ele está vindo e Ele virá. Essa é a expectativa da esperança cristã cada dia, cada ano. Então isso que eu quero dizer para você, quando que Ele faz isso? Ele fez. Ele está fazendo na sua vida, não percebe? E Ele fará. Sabe por quê? O tema de hoje para mim é o seguinte: plenitude, desenho e destino. Plenitude é o desenho de Deus para a sua vida. Plenitude é o destino de Deus para você. A glória de Deus é o seu destino. Plenitude é o meu destino. Plenitude da glória de Deus é seu destino. Não viva uma vida cristã medíocre. Não viva uma vida humana medíocre. Seu destino é a plenitude de Deus. Ele já traz isso para você agora. Podia até dizer, é descoberta, é desenho e é destino. Os pregadores podem já pegar essa estrutura. Descoberta, desenho, destino. Está tudo nesse texto. Eu descobri que eu tenho um destino. Eu descobri que eu tenho um propósito. Eu descobri que eu tenho um desenho, um plano de Deus, que Deus planejou em Cristo pelo Espírito. Eu tenho um destino e eu preciso ver isto. Quando que Ele faz isso? Ele quer que eu viva o eterno agora, já começando a viver. No versículo 18 diz assim: a fim de poder te compreender com todos os santos. Esse é um momentum, gente, é com todos os santos, é uma experiência sua com todos. Sabe o que significa? Tudo que Deus resolveu fazer com a sua igreja, com o seu povo no planeta Terra é plenitude para você. O
que Deus já fez na história do cristianismo desde o momento que Jesus ressuscitou até hoje, é bênção sua. Por que você não pega? Para compreender com todos os santos. Para de pensar só você com egoisticamente o que eu penso, o que eu jeito, o meu jeito, o que eu penso. Deus não quer isso de você, não. Ele quer você pensando com todos os santos. Você tem que compreender como igreja. Você tem que receber como igreja. A plenitude vem para a igreja de Cristo, vem para todos os santos. E é nessa comunhão com todos os santos é que eu vivo a realidade da igreja, a verdadeira plenitude de Deus. Por isso que eu não aceito muito essa ideia de desigrejado. Já viu essa expressão aí? Eu acho uma besteira isso. Na minha opinião, não existe desigrejado, existe descristianizado. Não é gente sem igreja, é gente sem Cristo. Porque viver em Cristo é viver a plenitude de todos os santos, de todos os tempos. E é a isso que o Espírito leva. É isso que a realidade acontece. É isso que Deus quer que a gente viva. É a plenitude de uma vida de Deus. É a plenitude de uma vida em Cristo. Olha, o versículo 20 diz que isto excede. Aliás, vamos no 19 primeiro, ó, excede todo entendimento. Todo. Olha o que diz mais. Quando que ele faz isso? Excede infinitamente, versículo 20. Essa palavra infinitamente é mais ainda. Eu gosto muito desse texto, já falei várias vezes aqui, mas gente, não, é bonito demais para você pensar no ano novo. Ó. É tão positivo, ó. Aquele que é poderoso para fazer, já é muito. Infinitamente, é muito. Mas é infinitamente mais, então é mais do que infinitamente. Só Deus consegue ser mais do que infinito. O infinito eu já não consigo pensar, e ele é mais do que infinito, e é infinitamente mais. Como pode ser infinitamente mais? Eu achava que já era muito infinitamente mais, mas não é só infinitamente mais, é infinitamente mais do que tudo. Mas o tudo já era muito. Agora é mais do que tudo e infinitamente mais do que tudo. Só Deus para falar um negócio desse. Aí vai dizer o seguinte: quanto pedimos ou pensamos, aí diz, e tudo isso não é conforme, que nem o que eu penso, nem o que penso, que eu penso, nem o que eu peço, mas é conforme o poder dele, que é infinitamente mais do que tudo. Ele opera onde? Em nós. Quando que ele faz isso? Agora. Quando que ele faz isso? Sempre. Quando que ele fará isso? Por toda a eternidade. Conforme, significa na forma dele, do seu poder que opera em nós agora. O que ele espera? O que eu posso esperar então? O que ele espera de nós? Versículo 21 para terminar. A ele seja glória. Onde? Na igreja. Onde? Na igreja. Onde? Na igreja. Estão vendo? Não existe desigrejado. É na igreja e em Cristo Jesus. Na igreja de Deus e em Cristo Jesus por todas as gerações. Por todas as gerações. Diga, inclusive esta. 2021 está dentro desse texto. E eu estou dentro desse texto.
Deus me colocou ali dentro. E Ele disse que vai ser assim. E vai ser para todo sempre. E eu recebo. Eu estou dentro dessa bênção. Por isso que eu só posso dizer uma coisa. Amém. 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 Assim seja. Eu entro neste ano dizendo amém. Eu estou dentro disso. Quem diz amém esta noite? Coloque-se em pé. Poderoso Espírito Santo. Eu quero para dizer shalom, amém. Plenitude é a nossa descoberta. Plenitude é o nosso desenho em Cristo. Plenitude é o nosso destino eterno. Eu recebo essa palavra, Pai, do Teu Espírito nesta noite. Em nome de Jesus. Dá ao Teu povo um novo ano de vitória. Dá ao Teu povo um ano novo no Espírito Santo. Dá ao Teu povo, Senhor, um novo ano de saúde plena, de governo Teu. Abençoe o Brasil. Abençoe o estado do Paraná. Abençoe esta cidade de Londrina. Abençoe a Tua igreja no planeta Terra, de quem toma nome toda a família de Deus, do Pai, em Cristo, do Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito sobre a igreja antes da volta gloriosa de Jesus Cristo. Protege o Teu povo de uma forma sobrenatural e especial. E se alguém está enfermo, ser curado em nome de Jesus. Abençoe na área econômica, na área familiar, na área emocional, na área física. Porque plenitude em Cristo é o nosso destino. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Eu vou pedir que você levante as mãos e diga: eu recebo em nome de Jesus. Agora eu quero que você abençoe seus filhos, quem é pai e mãe. Abençoe o seu lar. Agora eu quero que você abençoe os outros lares da igreja. Orai uns pelos outros para serem curados. Que esta igreja, como igreja, abençoe as outras igrejas. Sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ore pelos seus pastores. Ore pelas suas famílias. Ore pelo conselho da igreja. Ore pelos diáconos e diaconisas, por líderes e líderes. Desde as crianças até os adultos. Diga comigo que todos sejam tomados da plenitude de Deus em Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz amém. Amém. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E ela diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu estou pedindo, orando ou pensando, segundo o seu poder que opera em nós mediante o seu Espírito. Quem diz amém? Vamos terminar o ano aplaudindo a Cristo e depois dando um feliz ano novo a vocês, em nome de Jesus.